Olá, aqui quem fala com você é o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. E hoje nós teremos mais uma escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mais especificamente, esta aula é construída para os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil em Itaquaquecetuba. Hoje, que eu me refiro, é o dia 28 de junho de 2020 e trata-se da nossa 14ª Escola Bíblica Dominical Online. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster e estamos no capítulo de número 32, que trata acerca do estado do homem depois da morte e da ressurreição dos mortos. Então nós estamos dentro de uma continuação. Nós já vimos essa primeira parte, o estado do homem depois da morte, e agora nós iremos ver acerca dos eventos que envolvem a ressurreição dos mortos. Para isso, vamos ler a seção de número 2. No último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados. Todos os mortos serão ressuscitados com seu mesmo corpo, e não outro, embora com qualidades diferentes, e se unirão novamente à sua alma para sempre. Então, o destaque aqui, inicial, é acerca do último dia. Então, o assunto é o último dia, como essa imagem transmite para nós, essa expressão último dia, ela carrega grande significado bíblico. Vamos estudar um pouco mais sobre isso. Mas antes de prosseguirmos, algumas advertências são necessárias. Esse é um assunto que precisa ser tratado com dados claros, bíblicos. Muitas afirmações incorretas já geraram heresias. Exemplo disso são grupos conhecidos pela vergonha de terem datado quando ocorreria a volta de Cristo. Então a história cristã, ela é testemunha de algumas seitas que na sua história, na sua trajetória, marcaram aí voltas de Jesus Cristo, o que causou muita comoção dos lugares onde isso foi feito. Pessoas vendendo terreno, pessoas se desesperando, mas depois, como toda heresia, ela não se sustenta biblicamente, Jesus não voltou e essas pessoas ficaram frustradas. Então vamos sempre tomar esses assuntos com muito cuidado, com muito discernimento bíblico. Há um texto que nos adverte acerca do assunto sobre o dia do Senhor, mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então há o dia, o último dia, é um dia que chegará, mas ninguém sabe quando, apenas o Pai. A curiosidade não deve nos levar longe da modéstia de nossa fé. Isso nos lembra de certa pergunta de alguém registrada por João Calvino. O que Deus fazia antes de criar o mundo? O inferno para os curiosos, responde Calvino. Claro, essa é uma pequena historieta, né, dentro do livro da Instituição da Religião Cristã, mas que nos adverte em relação à curiosidade excessiva. Vamos apenas nos ater àquilo que Deus revelou para nós. Estamos advertidos, vamos nos limitar acerca do que Deus revelou em sua palavra. Então vamos retornar ao nosso texto. Então o assunto é o último dia e nós vamos avançar para esse próximo segmento que afirma que os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados. Por que isso ocorrerá apenas no último dia? Alguém pode fazer essa pergunta. É porque o último dia é assim chamado devido à volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus Cristo encerra a nossa história nessa terra do jeito como nós a conhecemos. Fundamentos bíblicos para isso. Vamos ver um texto, né? Chamamos aqui de texto 1. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares.
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto se encontra na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 17. Quero destacar aqui, das muitas informações presentes nesse texto, este segmento que está em amarelo, o encontro do Senhor nos ares. A vinda de Jesus Cristo é pressuposto desta sessão que está sendo tratada, ou seja, é o último dia. Nós estamos falando do último dia, mas por quê? Por que é o último dia? Porque é o último dia, trata-se do retorno de Cristo, da vinda de Jesus Cristo. Quanto a esse respeito, vamos considerar alguns fatos. Jesus Cristo está agora reinando, contudo o seu reino e senhorio ainda não são evidentes ao mundo. Então, onde Jesus Cristo está agora? Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo está governando o universo, governando todas as coisas. É Ele que governa. A vinda de Jesus Cristo será visível e pessoal. Todo olho verá. As Escrituras atestam isso. Então, no último dia, o Senhor Jesus Cristo retornará de maneira visível e pessoal. Isso será algo público e notório. E um terceiro pressuposto. Sua vinda será diferente da primeira. Antes ele veio em humilhação. Nessa segunda vinda virá em glória. Então, esses três itens são importantes ao considerarmos acerca do retorno do Senhor. Que primeiro, que Jesus Cristo está presente em nosso mundo, governando o universo, entretanto ele não se revelou ao mundo ainda. Fará isso na sua segunda vinda, de maneira visível e pessoal, e essa segunda vinda será diferente da primeira. Se na primeira ele veio em humilhação e fora crucificado, desta maneira ele retorna coroado como o Rei do Universo e em glória. Vamos retornar mais uma vez ao nosso texto. Estamos tratando acerca do último dia. Vimos essa parte, ainda estamos vendo, aliás, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados. O texto refere-se àqueles que estarão em vida, que presenciarão a vinda do Senhor nos ares. Ao serem transformados, encontrarão com o Senhor nas nuvens. Então, este desenho tenta ilustrar um pouco o que a redação está dizendo. Com a vinda de Cristo, aqueles que estiverem vivos no momento serão repentinamente, num piscar de olhos, transformados. Dito isso, vamos ver agora a segunda parte de nosso texto, que é esta aqui que eu selecionei em laranja. Todos os mortos serão ressuscitados com seu mesmo corpo, e não outro, embora com qualidades diferentes, e se unirão novamente à sua alma para sempre. Então, todos os mortos serão ressuscitados, isso é fato. As pessoas que estão sepultadas, elas serão ressuscitadas novamente, mas com qualidades diferentes. Como assim qualidades diferentes? Não seremos exatamente constituídos da maneira como somos agora, porque carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, como o Senhor diz na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Fora isso, não há grandes detalhes acerca desse tipo de mudança. Agora, os nossos corpos ressuscitados vão se unir novamente às nossas almas. Então, como eu disse na aula passada, quando nós morrermos, antes de vir a Cristo, nós estaremos em dois lugares ao mesmo tempo. Estaremos sepultados, nosso corpo, e a nossa alma estará com Cristo. Claro, estou falando em relação aos cristãos. Então, é o único momento da nossa trajetória que estaremos em dois lugares ao mesmo tempo. O corpo sepultado e a alma com Cristo. Aqueles que são cristãos. Aqueles que não são cristãos, o corpo sepultado e a alma no inferno. Fundamentos bíblicos para isso. Está aqui o texto que estou chamando de número 2. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Os mortos irão ressuscitar de forma incorruptível, ou seja, não irão mais sofrer corrupção do tempo. Seção de número 3. O corpo dos injustos será, pelo poder de Cristo, ressuscitado para a desonra. O corpo do justo será, pelo seu Espírito, ressuscitado para a honra e para ser semelhante ao próprio corpo glorioso dele. Então, a Confissão de Fé de Westminster enfatiza a ressurreição com marcas distintas entre justos e injustos. O corpo do justo será ressuscitado para a honra, enquanto o corpo do injusto será ressuscitado para a desonra. A pergunta pode ser feita: quem é o justo? O que torna-no justo? Devemos lembrar que aqueles que creem no Filho de Deus são declarados justos diante de Deus. Daí o termo que somos justificados pela nossa fé em Cristo. Justos não são pessoas que não pecam. Justos são aqueles que foram redimidos por Jesus Cristo. Então, todos os cristãos, todos os discípulos de Cristo, todas as discípulas do Senhor são justos ou justas pela fé em Cristo, não por si só, porque todos nós somos pecadores, inclusive os cristãos, mas a fé de Cristo em nós nos justifica. Em contrapartida, os injustos são aqueles que não pertencem à família da fé, aqueles que não possuem Jesus Cristo como mediador. Agora, acerca da ressurreição, existe uma pergunta que sempre se levanta quando tratamos desse assunto. Vamos ter memórias de nossa vida? Bom, para responder essa pergunta, vamos levantar alguns textos aí para fazermos um tipo de correlação. Primeiro texto. E, quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Esse texto está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, verso 31 a 32. Então Deus, ao tratar daqueles que não estão mais conosco, os retrata a partir da história que viveram nesta terra. A memória, nossa história, é um elemento constituinte de nossa identidade. Ora, quem é Abraão? Quem é Isaque? E quem é Jacó? São pessoas que viveram a sua vida em determinado espaço de tempo, com determinado número de dons e com determinada personalidade. Isto faz parte deles e foi carregado por eles, mesmo estando mortos, como o texto diz, que Abraão, Isaque e Jacó, para Deus, estão vivos, porque estão com ele. A pergunta é: como podemos saber quem somos se não sabemos nossa história? A ideia aqui é que, assim como Abraão, Isaque e Jacó tiveram suas identidades preservadas e são citadas por Cristo quando ele está discutindo com os saduceus aqui nesse texto, da mesma maneira é um forte elemento para dizer que nós teremos as nossas identidades também preservadas. Segundo texto, a história do rico e Lázaro demonstram que teremos memórias no porvir. Esse é um texto que nós vimos até na aula passada. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. A figura do rico reconhecia a Abraão e reconhecia a Lázaro, mesmo estando no inferno. Então, esse é um detalhe importante. A pessoa do rico está no inferno, sofrendo, mesmo assim ele está consciente. Isso aponta e reforça a ideia de que teremos clareza de nossa identidade no pós-vida. Terceiro texto, o episódio da presença de Elias e Moisés no Monte da Transfiguração. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Mateus capítulo 17, verso 2 a 3. Os discípulos reconheciam as figuras de Moisés e Elias. Moisés e Elias estavam interagindo com Cristo a partir de suas biografias. Moisés foi o grande legislador de Israel e Elias um profeta audacioso. A participação consciente deles no pós-vida
lança e contribui para fundamentar a ideia de que sim, teremos clareza dos acontecimentos que nos acometeram na terra. Assim como os discípulos puderam reconhecer Elias e Moisés, assim isto aponta para que nós sejamos também reconhecíveis no nosso pós-vida, ou seja, vão reconhecer quem nós somos e as nossas contribuições, assim como a pessoa de Moisés e Elias foram reconhecidos e reflexo da sua contribuição para o reino de Deus. Quarto texto: as almas dos mártires que clamam no céu. Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam a terra? Esse texto se encontra em Apocalipse, no capítulo 6, verso 9 a 10, e retrata aí a abertura de um dos selos, o quinto selo, onde revela que os mártires estão clamando a Deus no céu acerca daqueles que os perseguiram. As almas estavam conscientes dos fatos que as encaminharam para o céu. Inclusive lembraram que foram mortas, por isso mártires, de maneira premeditada e violenta. Isso demonstra que no céu há sim memória presente dos fatos da terra. Então essas pessoas, elas estão clamando, estão muito conscientes dos acontecimentos que levaram que elas fossem para o céu. Então isso só ocorre porque elas têm consciência e memória. Os textos abaixo enfechados, então, são um argumento poderoso para afirmar que teremos consciência de nossos feitos na terra. Então nós temos aqui nesta lousa, nessa ilustração, a lembrança na figura ali de Abraão, uma imagem tentando nos lembrar de Abraão, Isaac e Jacó. É um argumento que fundamenta que teremos identidade no céu. Também o rico e Lázaro, a história deles, também aponta para uma consciência no pós-vida. A transfiguração, esse terceiro quadro, onde aponta a presença de Elias e Moisés, eles eram reconhecíveis, estavam interagindo com Cristo de acordo com as suas personalidades e as suas contribuições para o reino. E por fim, no último quadro, as almas dos mártires no céu, que estão muito conscientes dos acontecimentos que causaram a sua morte e as endereçaram para o céu. Então, a somatória desses episódios, eles fundamentam a ideia que sim, nós teremos uma consciência, uma memória, mesmo após a morte. Considerações. Vale lembrar ou relembrar a sessão de número 1. Como nós estamos tratando hoje da 2 e 3, vale fazer agora uma menção do que já foi tratado para termos uma visão de unidade dessas 3 sessões. Tanto o inferno quanto o céu são locais intermediários. Eles não são o paradeiro final. Tanto o céu quanto o inferno, eles não são o nosso último estágio. As pessoas que vão para o inferno não ficarão lá para sempre. Nem as pessoas que vão para o céu ficarão para sempre. Tanto o inferno quanto o céu são locais intermediários. O próprio inferno será jogado um lago de fogo e enxofre, onde os injustos sofrerão eternamente. Texto em Apocalipse capítulo 20, verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então o inferno, ele é um estado intermediário, onde as pessoas que não professam a Cristo, não têm como mediador, são lançadas. E após isso, ainda haverá ressurreição. E após a ressurreição, eles serem julgados, aí eles serão lançados no lago de fogo. E o céu, representado aqui por essa nuvem, mesmo o céu também chamado de paraíso, não é o paradeiro final. Os justos, após a morte, vão para lá.
aguardar a ressurreição. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, verso 42. Então, todos aqueles que morrem antes da vinda de Cristo, sendo cristãos, irão para o céu, aguardar a ressurreição. Aí, após a ressurreição, então haverá um novo céu e a nova terra. Agora podemos ver o quadro todo. Então começamos aqui lembrando da humanidade de forma geral. Nós todos partilhamos a nossa humanidade, somos humanos, estamos na Terra. E todos vamos morrer, tanto crentes quanto incrédulos. Mas os cristãos, eles irão para o céu e os incrédulos irão para o inferno. Ambos, tanto aqueles que estão no céu quanto aqueles que estão no inferno, vão ressuscitar a sua alma, virá até eles, se encontrar com o corpo e haverá então o juízo, que é o que nós iremos tratar na próxima aula, se Deus quiser. Portanto, muito obrigado por ter acompanhado nossa aula e aqui o nosso lembrete a todos aqueles que possuem alguma dúvida ou precisem de indicações de leitura para os temas tratados. Estamos disponibilizando um e-mail para o contato, está aqui no meio da tela, ipbitaquaresponde@gmail.com. Mande a sua dúvida, participe e eu espero em Cristo que esse estudo tenha sido útil para a edificação da sua alma. Que Deus em Cristo possa muito nos abençoar. Amém e amém.